galera, beleza? Com muito frio hoje, tá certo? Mas deixa eu ver quanto tá aqui no laboratório, aqui na minha casa, tá em torno de 19,9, mas aqui dentro tá frio. O professor tá até de touca hoje, tá? Pra tentar as orelhas, tá? Você sabe o seu grupo sanguíneo? Sabe? Você sabe qual seria o seu fator RH? Não? Pois é. Esse teste é um teste muito importante que nós vamos fazer, que nenhum professor de biologia deixa escapar. Principalmente quando está abordando os assuntos de genética em alelos múltiplos em grupos sanguíneos. A tipagem sanguínea em lâmina. Tá certo? Tipagem sanguínea em lâmina, com muita responsa do professor, isso é importante. Tá certo? Também chamado de, antigamente, Beth Vincent, em homenagem ao médico americano, tá certo? Né? E esse teste, então, em lâmina, ou tipagem sanguínea, né, para verificação de grupos sanguíneos, ou Beth Vincent, como antigamente era chamado, é um teste muito bacana que a gente deve fazer. Mas, como eu já falei, com responsa do professor e dos alunos, colaboração, tá? Mas vamos começar lá desde o início. Vamos desde o início. Gente, Carl Landsteiner. Eu já contei essa história aqui, porque aqui no meu canalzinho do YouTube, nós já comentamos a respeito dele. Tá certo? Já falamos em grupos sanguíneos aqui. Vale a pena assistir a aula lá, entra lá e depois você vê. Né? Não vamos prolongar muito nessa parte, tá? Porque já está lá, e a gente se refere a isso aqui, mas é a prática, né? A prática da verificação de grupos sanguíneos do sistema BO. Carl Landsteiner, né? 1900. Depois de muita gente morrer durante a transfusão sanguínea, ele se interessou pelo assunto, fez experiências, tá certo? De verificação de grupos sanguíneos e chegou à identificação das aglutininas e aglutinogênios. Aglutininas, né, também chamadas de anticorpo, e os aglutinogênios de antígenos. Isso já foi comentado também. Tá? No caso dos aglutinogênios na parede das hemácias, né, e das aglutininas no plasma sanguíneo. Muito bem. Em cima disso, ele verificou então uma regrinha básica, sem o fator RH por enquanto, né, que ele chamou de sistema ABO. E com essas três letrinhas ABO, né, dá para fazer várias combinações em termos de grupo sanguíneo. Como o professor já falou para vocês aqui e lá no ARC. Né? E com isso nós temos o grupo sanguíneo O, grupo sanguíneo AB, grupo sanguíneo A e grupo sanguíneo AB. Né? Então nós temos AB, O, A e B. São os grupos sanguíneos a partir do sistema ABO. Existem vários sistemas sanguíneos, vários. Existe o MN, o Bombaim, tá certo? Existem vários, mas o que importa mesmo são esses. O ABO e também o fator RH, o fator Rhesus. Né? E o Dr. Carl Landsteiner, então, ele verificando isso, ele salvou a vida de muita gente, tá certo? Verificando a presença de quem podia doar e a presença de quem não podia doar, né? Do doador e do receptor sanguíneo. Colocou uma certa ordem na casa em termos de aqui jaz, de morte em transfusões. Mas assim mesmo ele via que certas pessoas em alguns casos morriam. Era o fator RH que faltava descobrir. É como se o Dr. Carl Landsteiner falasse assim: eu vou descobrir o fator RH apenas em 1940, tá certo? Isso em 1900, tá? No início do século, quando ele descobriu o grupo sanguíneo ABO. Chega a ser engraçado, mas exatamente isso em 40 que ele, o Dr. Carl Landsteiner, né, e também o colega dele, o amigo dele de área, de pesquisador, né, o Alex Wiener, os dois trabalhando juntos, descobriram o fator RH. RH são as iniciais da espécie Rhesus do macaquinho. Rhesus, né, escrito com RH, R-H-E-S-U-S, Rhesus. Tirou as duas iniciais em homenagem aos macaquinhos que morreram nessas experiências, uma verdadeira mar de sangue, né, e coelhos também. Ele descobriu então o fator RH.
Se não existir na pessoa, é negativo. Se existir, é positivo. RH negativo e positivo. Né? E o mais interessante que vale a pena comentar, que ele, para descobrir o grupo sanguíneo ABO, eles fizeram experiências com os próprios sangues. Com os próprios sangues dele e do pessoal da equipe onde ele trabalhava. Não vale a pena que ele deu o maior sangue, né? Na base da palavra mesmo, né? Deu o maior sangue para conseguir a descoberta tão importante, né? Que lhe valeu até o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, né? Tá? Para ele, por causa dessa descoberta. Mas vamos ao que interessa, pessoal, em termos do nosso teste básico de determinação de grupos sanguíneos em lâmina. Antigamente era Beck Wilson. Material necessário para você fazer. Vamos lá? Vamos. Algodão, importante. Algodãozinho. Aqui. Isso. Lancetas descartáveis, lancetinhas descartáveis, tá? Ó, lancetas que a gente vai tirar depois e dar uma punção no seu velho professor. Que medo com esse frio. Os alunos falam assim. O famoso e tão utilizado álcool gel de hoje. Lâminas virgens, histológicas, limpas. Olavota nova, 7 centímetros por 2 de largura, básica. Pessoal, e aqui também nós temos as aglutininas. Anti-D, para o fator RH, porque vocês sabem, né, que o fator RH, em termos de grupos, em representação de pares e genes, pode ser representado por desão, né, desão, desinho, desão, desão, ou desinho, desinho para recessivos, né, em termos de representação de grupos sanguíneos, a letra D, então está aqui como grupo anti-D ou fator RH. Você tem aqui também as aglutininas anti-A, isso aqui é feito em laboratório, monoclonais. Né? E você que também tem o aglutinina anti-B. Isso aqui a gente compra em laboratórios específicos, que custa o olho da cara. Por isso que quando a gente faz experiência no laboratório, é o máximo cuidado possível. Apenas uma gota em cada gotinha de sangue para fazer a homogeneização. Já é o suficiente. Uma grana boa. Muito bem. Tá? E aqui nós temos o nosso MOC, né? O nosso microscópio bonitinho, para esclarecimento de dúvidas em termos de aglutinação das hemácias. E quando a gente fala em aglutinação das hemácias, a gente fala em quando elas ficam todas aglutinadas juntinhas, que é sinal de positividade do teste. Se não acontecer isso, se não discorrer a aglutinação das hemácias, que elas ficam juntinhas, como se fossem poeirinhas, o teste é negativo. Tá bom? Ok? Tá. Então vamos lembrar um pouquinho. Nós temos A, B, essa lâmina aqui, ela vai funcionar para uma gotinha A e uma gotinha B. Já marquei no papel. Na base onde ela está. E essa outra lâmina vai funcionar com uma gotinha como fator RH. Ok? Tudo limpinho. A limpeza, a asepsia, antisepsia no caso, é muito importante, tá certo? Acho que toda a responsabilidade quando você mexe com sangue é fundamental. Tá? Então vamos ao procedimento. Já lavei as minhas mãos, mas em todo caso eu vou passar mais um pouquinho de álcool gel, ainda mais hoje em dia, né? A mão da gente fica até rachada, né? De tanto álcool gel. Olha só. Ok. Tá. Na sequência, o que eu vou fazer para o desenvolvimento desse teste de forma inicial? Álcool gel no algodãozinho, como se estivesse fazendo para os alunos. Álcool gel no algodãozinho. Dos 5 dedos, qual que eu prefiro furar? Qual que é menos calejado? É o anelar.
Então eu vou passar aqui, bonitinho. Aqui. A limpeza do meu anelar na sua borda, aqui na parte de baixo, no ventre do dedo. Isso. Ótimo. Na sequência, eu vou pegar uma lancetinha descartável. Vou abrir a lanceta, para que você não tenha medo e nunca viu uma lanceta. Olha só. Olha a ponta dela. Oh, que medo, Zé, não sabe que medo dessa ponta. Vai doer. Não vai. Certo? Mas eu tô receoso com mim mesmo. Professor, por favor, professor, faça devagarinho. Tá bom. Na sequência, pegando o meu anelar, eu vou fazer uma pequena punção, aumentando a pressão do dedo e uma pequena punção no dedo. Ui, ui. Isso aqui vai pro lixinho. Fazendo uma pequena punção, você pode ver que a gota está generosa. Tem menos calo, a agulha entra com uma beleza. Uma gotinha em A, uma gotinha que se refere a B, ok? Uma gotinha, deixa eu dar mais uma apertada, e uma gotinha para o fator RH, fator Rhesus, macaquinhos. Que bonitinha, ó. Bom, na sequência, eu vou pegar o algodãozinho, vou dar uma limpadinha no dedo. É assim que a gente faz com os alunos, enquanto eles choram e berram. Lixinho. Isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma gotinha, a glutinina anti-A, vou pingar na gotinha referente a A. Bonita essa cor, não? Pronto. Uma gotinha de anti-B, vou pingar na gotinha, anti-B, vou pingar na gotinha referente a B. Essas cores são maravilhosas, olha que cor. Uma gotinha de anti-D ou antifator RH, vou pegar a gotinha no referente ao fator RH, incolor. Bom, agora vou fazer o que? Fechei bem os vidrinhos, eu vou fazer uma homogeneização. Eu prefiro pegar assim, pessoal, ó. Aqui você tem uma outra lâmina virgem, ou lâmina solar, eu vou pegar a ponta e eu mesmo vou dar uma mexidinha nela, tá certo? Ok. Então vamos lá, fazendo a homogeneização da gotinha A em A. Tem que ocorrer uma aglutinação. Uma homogeneização em B. Bem com calma, homogeneizando, para a glutinina reagir. Aí o que eu faço? Eu dou uma viradinha na outra ponta, eu vou virar nas pontas. Tá? Uma lâmina virgem dessa, para você fazer uma homogeneização, como ela tem 4 pontas, são 3 homogeneizações, ainda sobra uma limpa. Depois eu lavo. Aqui. Pronto. Homogeneizei, misturei. Bom, deixa eu pegar mais um pouquinho aqui que... deixa eu limpar meu dedinho aqui para ver se... Ixi, parou de sair sangue. Lixo. Tá? Agora eu fiz a homogeneização e reparo o quê? O que eu reparo? Reparo que não tem nenhuma tipo de aglutinação. Pode ver, ó. Nenhum tipo de aglutinação. Nada. As hemácias não estão aglutinadas. Ah lá, dá para ver direitinho. Ó. Nada. Nenhum tipo de aglutinação. Eu faço esse movimento, o rebolation, tá certo? E nada, nada. Limpinho, 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 limpinho. Nenhum tipo de aglutinação presente. As hemácias não estão juntinhas, não correu o fato de aglutinação de hemácias. Isso para o grupo A e para o grupo B. No caso do fator RH,
né? A mesma coisa, olha só, tá? Nenhum tipo de aglutinação aconteceu, nada, ó. Ainda faço esse movimento, ok? Para ver se ocorreu nada, tá limpinho, não tem nenhum tipo de aglutinação, nada lá, nada, né? Agora, para ter certeza mesmo que não houve aglutinação, tanto do fator RH como os outros referente a B, eu coloco essa lâmina no MOC, aqui, e faço observação, para constatar mesmo, para ver se houve ou não o fato de aglutinação das hemácias, tá? Então, como é que funciona? Como é que seria o resultado? Não aglutinando A, não aglutinando B, não aglutinando o fator RH, tá certo? Como é que fica a situação? Não aglutinando a gotinha em B, é O, tá certo? Tá? E no caso aqui, olhando bem, tá? Vamos esperar um pouquinho mais aqui, o fator RH ele demora mais um pouquinho, né, para aglutinar, demora mais um pouquinho, a reação dele, a das aglutininas. Mas se você for observar bem, tá, por isso que é bom aguardar, olha, observando o fator RH, eu percebo que houve uma pequena aglutinação, é sempre mais discreta a aglutinação do fator RH, lá. Tá? Quando você faz esse movimento aqui, ó, você coloca tudo para baixo e tudo para cima, né? Fazendo esse movimento, né, lâmina com a gotinha, você percebe que ocorreu uma aglutinação. A aglutinação bem discreta lá, bem discreta. E dá para ver mesmo. E depois eu vou constatar aqui no MOC direitinho, tá? Mas é isso mesmo, houve uma aglutinação. Então, como é que fica a nossa situação agora? Não aglutinou A, não aglutinou B, é O. Aglutinou O, é positivo. Então, bateu mesmo com o meu grupo sanguíneo. Sou O fator RH positivo, ou apenas O positivo, tá? Se aglutinasse tudo, a gotinha A, B e o RH, AB positivo. Se aglutinasse o O, o B não e o positivo do RH, seria A positivo. Se aglutinasse o B e o A não e o RH, B positivo. Se não aglutinasse nada nas gotinhas de sangue em lâmina, nenhuma delas aglutinasse, seria o O negativo. Ok? É simples, é bacana, é legal, tá certo? A gente faz essa experiência aqui. Valeu, Dr. Carl Landsteiner, tá certo? E o Alex Winner para descobrir o fator RH. Muito bom, muito legal mesmo. Agora, precisa ter o máximo cuidado, esperar um tempinho para que haja aglutinação. Principalmente no fator RH, que é mais lento o processo. Ok? Tá bom? Margem de erro é mínima, fazendo direitinho. Porque a gente faz isso no laboratório. Como é que a gente faz para o laboratório? A gente coloca uma tabelinha na lousa com todos os nomes e aqueles candidatos que querem. Né? Depois a gente coloca todos os resultados na lousa para eles baterem foto e para colocar no relatório que eles fazem, de material utilizado, procedimentos, mais a tabelinha em lousa. Fica muito bacana. Tá bom? É uma experiência até que simples, mas vale a pena ser feita assim. Legal? Abraço, gente. Tá? Muito bom, bacana, vale a pena fazer. Tá? Se você não tiver um laboratório, o professor não tiver um laboratório, num cantinho da sala dá para fazer isso como eu já fiz. E fica muito bacana mesmo. E o próprio aluno já pode saber o seu fator RH, mas faça com responsabilidade. Legal? Valeu, pessoal. Até mais aí. Um abraço para vocês. Até mais.